Tudo bem? Estamos começando mais um módulo e ao final do módulo passado nós discutíamos formas sustentáveis de recuperação de áreas degradadas. E a que a gente apresentou foi exatamente os sistemas agroflorestais. Então nós vamos discutir os sistemas agroflorestais agora para que vocês saibam de como recuperar principalmente áreas de pastagem por essa metodologia. Deixa eu mostrar primeiro uma fotografia. SAF é você produzir em uma mesma área, não um único produto. Nesse caso aqui, é um pasto, você está produzindo leite, mas também está produzindo madeira, né? Então, esse que é o conceito de SAFs. É você, dentro de uma mesma área, você aproveitar o máximo do que uma determinada área pode aproveitar, né? Então, quais são os benefícios de você montar um sistema agroflorestal? Vamos entender, voltando à introdução do estudo do meio ambiente, lembrem também dos conceitos de ecologia. Todo ser vivo existente, ele não está aqui na Terra simplesmente a passeio, ele tem uma função. Todo ser vivo tem uma função. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um determinado agroecossistema. Dentro de um agroecossistema, ou seja, uma zona agrícola de produção, você tem uma infinidade de componentes. Quem são esses componentes? Os polinizadores, os predadores e parasitas, os herbívoros. Cada um desses componentes tem uma função. Os polinizadores, eles têm que fazer polinização. Vocês já pensaram, por exemplo, se desaparecessem as abelhas, o prejuízo que seria para a produtividade? E já está acontecendo isso em alguns lugares, né? Os predadores e parasitas, regulação da população e controle biológico, ou seja, todos os componentes que existem num determinado agroecossistema, num determinado ecossistema, ele tem também a sua função, né? Aqui a gente mostra, por exemplo, uma árvore, né? Você olha uma árvore agora, fazendo o curso de meio ambiente, você não olha uma árvore como um único lugar para fazer sombra, né? Ela é um ecossistema, ela pode ser considerada um ecossistema, né? Então, por exemplo, a copa, ela intercepta a chuva, tem a radiação solar, serve de barreira para vento, ela produz uma quantidade de matéria orgânica muito grande, além da sombra, pega nutrientes que estão aqui no solo, leva para a copa, depois disponibiliza aqui na frente. Então, o papel da árvore é fundamental. Mas será que é mesmo? A gente ouve falar isso aí, como é que a gente pode observar na prática? Bom, isso aqui foi uma pesquisa que eu tive o prazer de participar. Andando um dia, próximo ao governador Valadares, passando, eu vi que havia uma árvore aqui, uma farinha seca, que havia tombado. E me chamou a atenção a cor do capim. Aqui você vê um capim verde claro e aqui um capim mais verde escuro. Parei o carro para observar o que estava acontecendo, e olhem só que coisa interessante. Essa parte aqui que o verde é mais intenso, é exatamente onde estava a projeção da copa. Por que que o verde era mais intenso e é mais intenso? Porque aqui existe uma quantidade de matéria orgânica muito grande, uma quantidade de nitrogênio muito grande, faz com que o capim, além de ter um verde mais intenso, tenha um desenvolvimento muito mais acelerado do que o que está sem receber esse contingente. Bom, como é que você pode recuperar uma área degradada utilizando um sistema silvopastoril, que é um tipo de sistema agroflorestal? Essa área aqui é em Coronel Pacheco, que fica exatamente entre Rio Pomba e Juiz de Fora. Um pasto totalmente degradado, né? Vossorocas, você vê que praticamente não existe mais vegetação nenhuma. O que foi feito aqui? Foram feitas 4 linhas com tração animal, passando um arado de aiveca. 4 linhas, fez aqui um sulco. Nesse sulco foram plantadas árvores. E aqui foi plantada uma nova variedade de capim. Como é que ficou essa área aqui 2 anos depois? Desse jeito. Então aqui estão as árvores, desempenhando aquele papel que eu comentei anteriormente, tirando nutrientes do subsolo, levando para a superfície, fazendo sombra para o gado. E aqui o capim, uma variedade mais agressiva, que produz uma quantidade maior de matéria verde, de matéria seca.
né? Aqui a gente tem outros modelos de sistema agroflorestal. Esse aqui é muito interessante, ele foi desenvolvido na cidade de Paracatu, uma área que era contaminada pela mineração de ouro. Foi plantado inicialmente eucalipto com arroz, no segundo ano foi plantado soja, no terceiro ano foi plantado capim, e já entrou o gado consumindo o capim. A área foi recuperada e o custo de recuperação foi totalmente custeado pelos produtos que foram aqui plantados, né? Aqui já tem vários outros sistemas agroflorestais, né? Existe uma infinidade. Aqui é babaçu, aqui é gado com piqui, na região centro-oeste, aqui é seringueira com ovinos, e aqui uma muito interessante, pimenta do reino, mogno e amendoim forrageiro, né? Então você vê um consórcio aqui perfeito entre eles. Bom, para dar exemplo de uma outra forma, de um outro manejo, nós vamos ver um vídeo que se chama Pecuária Verde. O link também estará disponível para vocês na plataforma, né? Vocês poderão ver e qualquer dúvida que surgir, comentários, críticas, nós podemos discutir na plataforma Moodle para que seja analisado a execução de fato com os conceitos teóricos que nós tivemos até agora, né? O próximo passo a gente vai, para finalizar, nós vamos passar uma sequência começando por recuperação de vossorocas. Bem, recuperação de vossorocas, vamos discutir agora. O que são vossorocas? A gente observa isso aqui é uma região do Alto Xingu. Essa área aqui era toda uma área de floresta, né? Retirou-se a vegetação, convertida em pastagem. Como não haviam práticas de conservação, a água começou a percorrer esse caminho aqui, criou no início uma pequena ravina, que foi aumentando, 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 até se transformar nesse buraco enorme. Esse buraco enorme se chama vossoroca. Qual o problema disso aqui? Todo o solo que havia aqui, ele é conduzido para a parte mais baixo, que é exatamente o rio. E essa terra sendo depositada aqui, você vai provocando o assoreamento do corpo d'água, ou seja, o corpo d'água vai ficando com menos espaço para conduzir a água e pode acabar até secando esse corpo d'água. Como que você recupera isso aqui? Bom, aqui já é perto da região de São João del Rei, a gente vê uma vossoroca. Aqui é uma técnica básica, barata, que o produtor rural pode usar. Se chama paliçada. Você simplesmente coloca aqui pedaços de madeira de sua propriedade, na forma vertical, bambu. E coloca aqui pedra, galhos, alguma coisa. Todo o solo que iria descer aqui e a rio abaixo, ele fica retido aqui nesse local. Uma outra procedimento, você vai revegetar essa superfície que estava sem vegetação. Você vê que nesse caso aqui foi dividido em 2 anos. No primeiro ano foi revegetado essa face, no outro ano seria revegetada essa face. Imagine bem, quando chove, a perda de solo nesse local que não tem vegetação é muito grande. Aqui, quando você tem a cobertura vegetacional, a perda de solo é reduzida sensivelmente. Uma outra forma, que eu já não aconselharia, mas que é possível de se fazer, seria você preencher essa valeta aqui, onde é a vossoroca, nos locais mais profundos, com pneu, por exemplo. Isso aqui é da década de 1990, né? Então você não tinha uma destinação adequada para pneu. Você tentava, assim, dar uma destinação para o pneu, resolvendo isso aqui. E, lógico, depois você cobriria isso aqui com solo e está a área aqui embaixo recuperada, né? Outro procedimento, revegetação em encostas e taludes. É muito comum, quando viajamos, a gente vê beira de estrada, locais que foram feitos cortes, em alguns locais da paisagem, que não foi bem revegetado. Se você não revegetar bem, tanto em rodovias como ferrovias, se você não revegetar bem isso aqui, quando começa a época de chuva vai acontecer isso, né? Vai começar um processo erosivo, nesse caso é uma ferrovia, se começa um processo erosivo aqui, chega um ponto tal que essa ferrovia rompe. Então tem várias formas de você fazer. Aqui, por exemplo, você tem pessoas, né, você vê aqui uma geomanta, que a gente chama, que pode ser uma biomanta, né, pode ser biodegradável.
você prende ela aqui com grampos, joga essa manta aqui, prende aqui embaixo, e nessa superfície aqui, você vai fazer o plantio das espécies que você quer recuperar, né? Aqui uma outra também, essa aqui é uma biomanta, né? Você coloca toda essa manta que vai ser no talude, que vai ser revegetado, e pode ser o plantio manual, como está sendo feito aqui, ou pode ser utilizado, depois que você coloca aquela biomanta, você usa um carro desse, o mesmo que é utilizado para transportar água, você faz uma mistura aqui dentro das espécies que você quer utilizar e pulveriza sobre aquela manta que você colocou. Em pouco tempo depois, você vai ter a área revegetada como essa aqui, né? A gente observa que utilizou esse processo, e aqui, essa aqui foi a primeira rodovia ecológica do Brasil, que liga Curitiba até o Porto de Paranaguá. Você vê que aqui, esses taludes aqui foram revegetados dessa forma. Aqui está em época de construção ainda, hoje essa rodovia está toda pronta, é uma rodovia fantástica. E aqui a gente vê a importância da revegetação. Aqui tem um caso mostrando uma favela, tipicamente você vê essa situação, uma encosta de um modo geral muito íngreme, como tem no Rio de Janeiro, como tem em Salvador, Recife, Vitória, no Espírito Santo, taludes assim, muito inclinados, e aqui embaixo as árvores davam sustentação. Você vê aqui uma figura brincando, o cara falando que vai cortar essa árvore para construir uma casa. O que acontece, qual é o importante das árvores e das raízes? As raízes funcionam como se fossem mãos sustentando as encostas. Então aqui essa foto eu tirei numa visita que eu fiz recente em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Aqui a gente vê uma rocha e ela estava presa exatamente pelas raízes dessa árvore aqui. E a árvore foi cortada. Aqui do lado, por exemplo, uma árvore que já tinha sido cortada anterior, a rocha que estava aqui, o que ela fez? Ela desceu. Como em vários outros pontos. Aqui foi mexido, tirou a árvore, teve esse desbancarramento aqui. Você vê que a árvore desceu, já cortada, secou, a raiz morreu e ela desceu, e você tem esse problema de desmoronamento, né? É um dos problemas principais que você tem em época de chuva em cidades grandes, né? Um outro tópico, recuperação de nascentes. De um modo geral, é o maior problema que a gente enfrenta hoje na área rural e que afeta os grandes centros, que é relacionado com a produção de água, né? Então, a gente vê, por exemplo, nesse caso aqui, uma nascente como essa, ela nem sabe para que lado ela vai fluir mais, uma nascente totalmente degradada. Quais procedimentos que você adotaria para recuperar? É lógico que isso está detalhado na apostila, mas vamos mostrar basicamente o que você faz. É fazer um círculo em torno da nascente, aqui 50 metros de raio, você cerca essa área, você isola essa área. A princípio não é preciso plantar árvores aqui dentro da área, só você deixar a vegetação. À medida que forem nascendo espécies, naturalmente você deixa que as espécies sucedam aqui, e proteja essa cabeceira da nascente. Trouxe um exemplo aqui de um projeto que deu origem à minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado. Aqui nós temos uma área muito inclinada em Viçosa. Aqui havia uma nascente que secou. O que nós fizemos? Várias curvas de nível ao longo de toda essa encosta aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é essa mesma área aqui. Isso aqui é 6 meses depois disso aqui. O capim cresceu, a água de chuva ficou parada aqui, como a gente está vendo. Isso aqui é um sulco em nível, são vários sulcos em nível. E 6 meses depois a nascente voltou a verter água. É um passo simples. Recuperação de matas ciliares. Esse projeto aqui, essas fotos aqui eu tirei essa semana. É um projeto que a gente começou aqui no Campus Rio Pombo em abril de 2014, ou seja, tem pouco mais de um ano. Essa área aqui é uma área que estava totalmente degradada. Aqui passa um córrego que chama Córrego Tijuco, ou Tejuco, dependendo, tem as duas designações. E essa área aqui, por lei, ela precisa ser recuperada. Então, nós começamos aqui com a turma de recuperação de área degradada do curso de bacharel em agroecologia ano passado, a fazer a caracterização da área. Esse grupo aqui veio comigo, fizemos análise da área. Depois nós começamos a fazer o plantio. Esse aqui, o Tadeu, é um técnico agrícola do Instituto. A Regina é uma técnica que trabalha com a parte de reciclagem do Instituto. Esses aqui são funcionários terceirizados. Fizemos todo aquele levantamento, começou o plantio,
né? Aqui já no mês de janeiro desse ano, um grupo de alunos dos Estados Unidos que vieram fazer um curso aqui no Brasil, a gente tendo uma aula prática já nesse lugar, ou seja, servindo para a prática de educação ambiental. Aqui já no mês de abril desse ano, fazendo um replantio de algumas mudas que se perderam por excesso ou por falta de água. Aqui a gente implantando tratamentos, porque além de recuperar, a gente aproveitou para fazer 5 trabalhos de pesquisa nessa área. Então esses alunos aqui, esses 3 aqui são do grupo da agroecologia, Nairon, Luiz e Isis, e aqui o pessoal fazendo o replantio. Né? Aqui um tratamento com lona, um outro tratamento com roçada, uma outra parte sem fazer nenhum tipo de tratamento, para a gente ver qual é as espécies que vão desenvolver mais. 34 espécies arbóreas foram plantadas e dando um total de 1.384 árvores plantadas nesse local. E aqui essa semana, né, nós estamos agora em julho, as espécies, tem espécies que já cresceu aproximadamente 1 metro num período de pouco mais de 1 ano. Né? Então a gente vê essa área aqui, com talvez, provavelmente, com mais uns 2, 3 anos, elas vão se juntar a essa aqui, você terá aqui uma floresta plantada. Né? Bom, um outro projeto muito interessante, que ganhou repercussão natural, projeto conservador de água de Extrema. Extrema é um município que fica no extremo sul de Minas Gerais, por isso chama Extrema, e esse ano ele ganhou prêmios internacionais, ano passado também. Então nós vamos deixar disponível para vocês na plataforma o link para vocês acessarem esse vídeo, que mostra tanto a recuperação de nascente, como mostra também a recuperação de matas ciliares. Recuperação de áreas urbanas. A gente vê uma área como essa aqui, é uma área totalmente degradada, aqui passando dutos da Petrobras, né? E essa área depois recuperada. Né? Toda a canela foi enterrada, foi revegetada aqui por cima e revitalizado esse bairro. Recuperação de canais em áreas urbanas, isso aqui é em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Você vê que esse canal passava dentro da cidade, foi feita uma contenção. Né? Aqui nesse ponto da cidade ele passa sob essa praça aqui, e do outro lado ele passa entre casas. Aqui a gente vê uma coisa recuperada e vê ao mesmo tempo 2 absurdos. Né? Porque como se pode fazer casas ao lado do leito de um rio? Né? É o que acontece, você tem problemas de enchente, coisa e tal. Recuperação de áreas contaminadas por petróleo. Aqui uma baía totalmente contaminada por petróleo, isso aqui é na Índia. Foi feito um trabalho de longo prazo e aqui você tem depois a área totalmente recuperada anos depois. Recuperação de áreas industrializadas. Muito complexo, envolve muito recurso. Né? Aqui você tem uma área totalmente decadente e aqui você tem uma área recuperada. Né? Vários projetos como esse estão acontecendo no Brasil agora. Aqui é recuperação de áreas mineradas, só para lembrar, isso aqui é o Parque do Serra do Rola Moça, né? Tinha vários processos erosivos, né? E foram recuperados. Bom, fechando essa apresentação, né, sobre o nosso curso de recuperação de áreas degradadas, a gente tira várias conclusões. Né? Primeiro, a gente observa que a história mostra que casos de degradação sempre existiram. Sempre existiram. O homem, por si só, é um animal degradador. Né? Só que, recentemente, em função do crescimento populacional, de toda a tecnologia que existe atualmente e do nível de resíduos que são gerados e tudo, ela atingiu níveis alarmantes. Né? Alguma coisa precisa ser feita. Né? E vem surgindo. Né? Você vê, por exemplo, que a gente apresentou aqui, o que vamos discutir durante a disciplina, existe uma quantidade significativamente de recursos para que a gente possa trabalhar com esses problemas. Né? Então, essas transformações, né, dessas alternativas, ela deixa de ser, como era no começo, algo difícil de se fazer. Hoje você tem tecnologia, você tem disponibilidade de materiais e você tem pessoas capacitadas. O que falta, na verdade, que a gente fala, é muito vontade política para você realizar isso aqui. Bom, você mora no seu município, uma cidade, qualquer cidade que seja, numa vila, numa propriedade rural, alguma coisa precisa ser feita. Né? Então ficam aqui algumas recomendações, né, que você pode fazer para que seja paralisado o processo de degradação, para que seja conservadas as áreas recuperadas. Primeiro, estimular a criação de alternativas educacionais. Não tem como você recuperar uma área se você não trabalhar junto à educação ambiental. Posteriormente, ela vai voltar a ser degradada.
Promover conexões envolvendo parcerias, setor público-privado, né, governo, instituições acadêmicas, empresariais. A gente vê naquele projeto que eu mostrei aqui do Instituto, a gente tem bolsa do CNPq, que é um órgão federal, tem uma bolsa aqui do Instituto, né, que também indiretamente é de órgão federal, e tem bolsa da ANA, que é federal, e tem bolsa aqui do IGAM, que é um órgão estadual. E tem a mão de obra de estudantes que participam desse projeto. É fundamental envolver toda a comunidade, né? Auxiliar a implementação de projetos que visem achar soluções para os principais desafios, né? Às vezes eu falo projetos locais, de baixo custo, né? É fundamental que você faça isso. Financiar obras de infraestrutura ambiental. A questão de saneamento ambiental no Brasil, por exemplo, é crítica, né? Enquanto você não resolver a questão de saneamento básico, você vai ter problemas de áreas degradadas, né? Melhorar a capacitação dos recursos humanos. A velocidade com que as coisas, as tecnologias andam é absurda. Então, você tem que sempre estar se atualizando, buscando novas tecnologias. Intensificar a fiscalização das atividades de maior potencial degradador. Isso é fundamental. Como eu disse agora mesmo, a Zona da Mata tem 17 funcionários da SUPRAM, que é a Superintendência de Meio Ambiente da Zona da Mata, para tomar conta de mais de 150 municípios, né? Não tem como isso aí, né? E os CODEMAS, que são os conselhos municipais, ainda são muito incipientes, como o caso do nosso município aqui de Rio Pomba. Integrar políticas econômicas, sociais e ambientais. Não tem como você pensar só no ambiental se você não trabalhar o social. Alguma coisa tem que ser trabalhada para isso aí. Educação ambiental tem vários fundamentos, vocês verão isso ao longo do curso, ou já viram isso ao longo do curso, é fundamental que se trabalhe isso, né? Fica como observação final, né? A história mostra que os processos de degradação são sistêmicos e cíclicos. Sempre aconteceram, se você voltar no tempo, na época do Egito Antigo, o Egito prosperou e quando descuidou, se perdeu. Os maias foi um povo que foi extinto, os incas foi um povo que foi extinto, exatamente por descuido com as questões ambientais, né? Sempre você vai ter, lembrando que toda atividade antrópica, toda atividade humana, a princípio, ela pode gerar algum nível de degradação, né? Educação, ética, política, cultura devem sempre caminhar juntas, revendo esses modos capitalistas para que você consiga formar aquela comunidade sustentável que foi comentada há pouco tempo atrás, né? Eu finalizo, agradeço e mostro essa área aqui, que eu considero a área mais bonita aqui do nosso campus. Em 2004, quando eu cheguei aqui, essa área aqui era uma área totalmente degradada, era uma pastagem, não havia esse lago aqui, era um córregozinho aqui embaixo com muita taboa, né? Começou-se um processo de recuperação em 2005 e essa foto foi tirada agora esse ano, né? É belíssimo, essas árvores aqui não havia naquela época, né? Ou seja, é possível recuperar, basta que se tenha vontade, persistência, determinação e aquela questão que eu falei depois do monitoramento e manutenção. Isso aí não tem fim nunca, né? Muito obrigado.